pessoal, bom, falar sobre um pequeno tópicozinho sobre operações, tá? Que é operações binárias, né? Vamos definir o que vem a ser uma operação, né? Trabalhar as propriedades das operações, né? E fazer alguns exemplos, né? Bom, a nossa ideia, na verdade, é com isso mostrar que determinados conjuntos, né, satisfaz determinadas propriedades com a operação, né, com a operação definida sobre ele, né, e, e daí podemos entrar em a ideia do que vem a ser grupo, anéis e assim por diante, ou seja, uma estrutura algébrica, né. Então, vamos lá, né. Vamos definir o que vem a ser uma operação, definição, seja um conjunto não vazio, definimos uma operação sobre A como sendo a aplicação ou função, como queiram, tá? Nós vamos denotar essa aplicação de estrela, tá? Para simbolizar uma operação qualquer. Então, uma aplicação de A cartesiano A em A, e ela faz o seguinte: ela pega um elemento nesse conjunto, ou seja, o par xy, e leva no par x, vamos denotar assim, tá? X operado com y. Tá? Nós temos aqui algumas notação, só para dar exemplos, que é a notação aditiva, que nada mais é do que você pegar uma função, digamos, de A em A, tá? Que ela pega xy, né? E leva no par, no elemento, x mais y. Tá? Nós temos também outra notação que a gente chama de multiplicativa. A multiplicativa, vamos simbolizar como sendo ponto, né? Ela vai do conjunto A cartesiano A e ela faz o seguinte, né? Ela pega o par xy, né? E leva no par x multiplicado por y. Né? Então, a operação nada mais é do que uma função, tá? A operação nada mais é do que uma função de A cartesiano A em A, né? Que se comporta desta maneira, tá? Qualquer aplicação que você pegar de A cartesiano A levando em um elemento em A, automaticamente é denotado como sendo uma operação. Tá? Então, uma operação nada mais é do que isso. Tá? Bom, só para exemplificar aqui, vamos pegar aqui os exemplos. Potenciação nos naturais, né? Geralmente a gente simboliza potenciação por chapeuzinho, né? Então, o que é que faz essa operação? Né? De n cartesiano n em n, né? Então, ela pega dois números naturais, já n e m, né? E leva em quem? Leva no número natural n, lembrando, né? É elevado a n, né?
Então, potenciação, operação em sobrenaturais. Tá? Um outro exemplo de operação seria divisão nos reais. Né? O que faz essa operação? Bom, vamos simbolizar a divisão assim, né? Então, ela pega nos reais. Então, né? Aí, vamos excluir aqui o zero, né? Então, nos reais. Né? O que faz essa operação? Ela pega dois elementos aqui, A e B, né? E leva no elemento A sobre B. Tá? Bom, divisão está bem definida eu poderia ter colocado, em vez desse pontinho, né? Poderia ter colocado assim, tá? Só lembrarmos isso aqui, né? Mas isso aqui nós sabemos que também eu posso escrever desta forma. Né? Há uma coisa a de se observar, é que a divisão não é uma operação nos inteiros. Tá? Se você, por exemplo, pegar 2 e 3, tá? Isso aqui pertence aos números inteiros. Tá? Mas, no entanto, quando eu fizer a divisão, 2 dividido por 3, esse elemento aqui, ele não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, automaticamente, divisão não é uma operação nos números inteiros, tá? Nem nos números naturais. Tá? Bom, uma outra operação que a gente pode pegar aqui se eu simbolizar aqui, por exemplo, esse conjunto aqui como sendo conjunto de todas as funções de R, as funções reais, né, no caso, então, funções de R em R, tá? E simbolizarmos a composição de função, tá? Vamos chamar a bolinha, né? Então, será o conjunto todo. Então, ela vai pegar duas funções, f e g, né? E vai levar na função f bola g, f composto com g. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo também de uma operação. Tá? Bom, são um tipo de operações, tá? Poderíamos definir várias operações aqui, a subtração, por exemplo, a subtração nos inteiros. Tá? A subtração não é uma operação nos números naturais, né? Mas é uma operação nos números inteiros. Só lembrando que se você pegar dois números naturais, por exemplo, 2 e 3, tá? É um número natural. No entanto, quando eu faço essa diferença, 2 menos 3, tá? Isso aqui não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, subtração não é uma operação dos números naturais. Na verdade, nos números naturais, nós vamos ter duas operações bem definidas, né? Que é a soma, né? Ou seja, a adição e a multiplicação. Tá? Essas duas vão estar definidas, bem definidas nos números naturais. Né? Fora isso, não. Então, vamos pegar aqui algumas propriedades. Então, vamos lá às nossas propriedades. A primeira que eu posso colocar, né, é que uma operação ela pode ser associativa. A associatividade, na verdade, quer dizer o seguinte, que quando você pegar três elementos no conjunto A, tá, você não consegue fazer essa operação as três simultaneamente. Tá? Você faz 2 a 2.
A ordem que eu vou pegar essas operações, tá? Isso não importa, tá? Vamos só dar aquele exemplo aqui, na soma, tá? 2 mais 3 mais 5, por exemplo. Tá? Eu não consigo somar isso de uma vez, tá? Eu somo 2 a 2, então eu faço 2 mais 2, tá? E o resultado dessa soma, eu vou e somo com 5. Eu também posso somar 2 mais, aí somar com 3 mais 5, tá? E o resultado de 3 mais 5, somar com 2. Tá? Isso, a ordem que eu pegar essa soma, tá? Isso não vai importar muito, o resultado sempre vai dar o mesmo. Tá? Então a operação associativa diz o seguinte, é que A operado com B operado com C, tá? Isso aqui nada mais é do que A operado com B, tá? Operado com C. Tá? Isso aqui independe de quem seja o A, o B e o C no conjunto A. Tá? Então, eu sempre consiga, quando eu fizer a operação entre 3 elementos, né, sempre vai ser 2 a 2. Né? Observe que é mais fácil para vocês entenderem isso, é mais fácil nós darmos exemplos de operações que não são associativas, né, vamos dizer assim, que não satisfazem essa propriedade, do que operações que satisfazem essa propriedade. Né? Porque aí eu ia colocar adição, multiplicação e por aí vai. Né? Mas vamos pegar uma operação aqui que nós colocamos, tá? E mostrar que isso não satisfaz. Se nós pegarmos, por exemplo, a potenciação em N, nos naturais, tá? Se nós observarmos, se eu pegar, vamos pegar 2 elementos quaisquer, tá? Sei lá, 2 elevado a x elevado a y, isso aqui vai ser diferente, tá? De 2 elevado a x elevado a y. Tá? Essas duas coisas são totalmente diferentes. Tá? Aí você vai dizer assim, mas isso aqui é a associatividade na potenciação. De fato, tá? Se nós simbolizarmos a nossa operação que nós pegamos, nós simbolizamos como chapeuzinho, né? Então ficaríamos assim, tá? 2 chapeuzinho com x, tá? Chapeuzinho com y. Isso aqui vai ser diferente, né? Diferente. Isso aqui vai ser diferente de quem? De 2 chapeuzinho x chapeuzinho com y. Tá? Essa operaçãozinha aqui, tá? Desse lado de cá, dá isso aqui, tá? Mas desse lado de cá, tá? Dá isso. Tá? Então essas duas sentenças aí, né, são totalmente distintas. Tá? Então, não vale a associatividade. Então eu posso dizer que potenciação não é associativa. Uma outra, divisão também, divisão em R, né? Também não é. Né? Se nós pegarmos aqui, se eu pegar A dividido por B, né? Vamos colocar assim, tá. Dividido por C, tá? Isso aqui vai ser diferente, tá? De A dividido por B sobre C. Tá? Isso é totalmente diferente. Tá? Só lembrando como é que se comporta a divisão entre números, né? Então, só para gente lembrar, né? Fica A sobre B vezes 1 sobre C. Essa seria a primeira, né? Na segunda, eu ficaria com quanto? Ficamos com A sobre
na vezes, né, C sobre B. Tá? Bom, esses dois valores aqui são totalmente distintos. Né? Então, automaticamente, também não é válido a associatividade na divisão. Tá? Bom, a composição, ela é associativa? Nossa composição é associativa, tá? Vocês já viram isso em cálculo. Tá? Então, fica aí. Bom, uma outra propriedade que nós temos a segunda é a comutatividade. Comutativa. Então, comutativa diz o seguinte: se A operado com B, A operado com B, é igual A operado com B é igual a B operado com A. Tá? Para qualquer A e B pertencente ao meu conjunto A. Bom, de novo é mais fácil dar exemplo de que não é do que seja. Tá? Divisão é associativa? Tá? Divisão não é associativa. Desculpa, não é comutativa. Divisão não é comutativa. Bom, se nós observarmos, né, de maneira bem sucinta, A dividido por B, isso aqui é totalmente diferente de B dividido por A. Tá? A potenciação, por exemplo, é associativa? Tá? Potenciação, associativa não, desculpa, comutativa, potenciação. Vamos lá, eu tiro o seguinte, tá? 2 elevado, vamos pegar 2, tá? 2 elevado a x, tá? Vou botar aqui, né? 2 não, vou colocar aqui x elevado a y, tá? Isso aqui não é igual, tá, a y elevado a x. Tá? Para qualquer xy que eu pegar isso vai dar totalmente diferente, né? 2 elevado a 3 é diferente de 3 elevado a 2. Tá? O que vocês observassem, tá? Quando eu faço a ideia de potenciação, a definição, né? Seria x, chapeuzinho y. Tá? Isso é igual aqui, do outro lado o quê? Então, y, chapeuzinho x. Isso aqui é totalmente diferente. Tá? A operação ser associativa, tá? Só lembrando, tá? Muda-se os termos, os seus elementos, tá? Mas a operação fica. Tá? Então, a ideia é exatamente essa. Né? Então, não é comutativa. Né? Subtração é comutativa? Vamos só olhar. 2 menos 3. Tá? 2 menos 3 é igual a 3 menos 2. Mudei os elementos. Tá? A operação continua no mesmo campo. Tá? Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Tá? Então, isso aqui não é válido. Tá? Então, divisão não é comutativa, tá? Como também subtração não é comutativa. Bom, então, para ser comutativa, tá? Eu tenho que preservar meus elementos. Então, adição é comutativa, multiplicação é comutativa entre os números reais, tá? Lembrando que entre as matrizes, multiplicação não é comutativa, tá? Eu não tenho em matrizes que A vezes B é igual a B vezes A, tá? Você já viu isso em álgebra linear, tá? Mas quem não viu, tá? Se você pegar uma matriz qualquer e multiplicar por outra matriz, isso aqui nem sempre acontece, tá? Então, na verdade, eu tenho isso diferente. Tá? Bom, a terceira propriedade seria a existência do elemento neutro E. Eu vou chamar elemento neutro de E, certo?
elemento neutro é. Tá? Então, o que nós temos é o seguinte, é que A operado com esse elemento neutro, tá? Esse é, isso aqui vai dar igual a A para todo A pertencente, Azinho pertencente com outro A, tá? Então, se isso acontecer, nós dizemos que o elemento neutro é elemento neutro à direita, tá? Vou colocar aqui à direita, tá? Bom, e à esquerda? Como é que se comporta? Bom, só inverter, né? O E operado com o A, isso aqui dando A. Tá? Para existir elemento neutro, eu tenho que ter a direita e a esquerda. Tá? Então, é neutro se é neutro se então A operado com E seja igual a A, que por sua vez é igual a E operado com A. Né? Então, para existir elemento neutro, ele tem que ser elemento neutro à direita e à esquerda. Né? Bom, aí a gente pega, né, na adição, quem é o elemento neutro? O zero. Na multiplicação, isso nos conjuntos numéricos, né? Na multiplicação, o 1. Tá? No conjunto das matrizes, né? Com relação à multiplicação, com relação à adição, seria a matriz nula. Né? Com relação à multiplicação, né? Aí eu teria que trabalhar com matriz quadrada, né? Então, com relação à multiplicação, né? Vai dar a matriz de identidade. Né? Então, a matriz de identidade seria o elemento neutro da operação multiplicação de matrizes. Né? E por aí vai, tá? Por exemplo, nas matrizes, das funções reais, tá? Quem é o elemento neutro? Né? A matriz de identidade, né? Nós já trabalhamos aqui em outro vídeo, né? Que, só lembrando, né? A ideia na composição de função, tá? Que f composto com a identidade, tá? Isso sempre vai dar a função f. Tá? Então, a identidade, na verdade, é o elemento neutro do conjunto de todas as funções, pode ser reais, não necessariamente podíamos definir reais, né? Mas, bom, então, a proposição que nós podemos colocar aqui na existência do elemento neutro é a unicidade do elemento neutro. Seria mais ou menos assim. Se a operação estrela, vamos colocar assim, estrela, admite elemento neutro, então ele é único. Tá? Bom, a demonstração desse resultado é bem simples, tá? Vamos supor que existam dois elementos neutros. Né? Então, supor que E e E' sejam os neutros de estrela, da minha operação estrela. Tá? Então, o que você tem é o seguinte. Tá? O que você tem é o seguinte. Se o E é neutro, o elemento neutro, tá? Então ele operado com qualquer elemento, tá? Dá o próprio elemento. Então eu posso colocar o seguinte, operado com este elemento aqui, tá? Dá ele próprio, tá? Já que é o elemento neutro, tá? Então ele satisfaz essa propriedade. Tá?
Bom, mas a segunda parte é se o E' for elemento neutro, né, o que você tem é o seguinte, que é operado com E', né, isso vai dar o E. O E' é um elemento neutro, ou seja, vai satisfazer isso aqui. Tá? Então, automaticamente, aqui seria o meu E. Esse meu A seria E. Tá? Então, satisfaz isso aqui. Ora, mas essas duas situações são as mesmas, né? Então, conclusão, portanto, o E é igual a E', né? Já que esses dois caras são iguais. Tá? Então, de fato, o elemento neutro é único. Né? Neutro é único. Bom, pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui, tá? Na parte dessas proposições sobre elemento inverso, tá? Não vai ficar muito longo o vídeo. Né? Então, ficamos aqui em elemento inverso. No próximo vídeo a gente continua falando sobre elemento inverso, algumas proposições, certo? Bom, bons estudos e até mais.